Hoje estamos vivenciando o primeiro passo do programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade, Admitir. Rezemos 3 vezes. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. A palavra deste dia, João capítulo 8, versículo 31 a 36. João capítulo 8, versículo 31 a 36. Então Jesus disse para as autoridades dos judeus que tinham acreditado nele: Se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Eles disseram: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vocês ficarão livres? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, quem comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica aí para sempre. Por isso, se o filho os libertar, vocês realmente ficarão livres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, querido agente da Pastoral da Sobriedade, querido irmão e irmã que busca a sua ajuda aí nos nossos grupos de autoajuda da Pastoral da Sobriedade, nós estamos iniciando um novo ciclo desta espiritualidade dos 12 passos. Estamos iniciando o 5º ciclo da vivência da espiritualidade da Pastoral da Sobriedade. Conforme refletíamos nos passos passados, considero a espiritualidade da Pastoral da Sobriedade uma espiritualidade pascal, uma espiritualidade de passagem, nos faz passar da escravidão para a vida, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, da dependência para a sobriedade, se caso nós bem vivenciarmos os passos da pastoral, né? Esta espiritualidade bonita que Deus suscitou no coração da igreja aqui no Brasil, né? E nós precisamos considerar a dependência química como se fosse uma doença. Não só a dependência química, mas toda e qualquer dependência como se fosse uma doença. Então vamos utilizar esta metáfora para entender esta reflexão. Ora, uma vez diagnosticada a doença, é necessário fazer um tratamento. Não é verdade? É necessário obedecer a um médico que vai nos receitar um remédio para nos tratar daquele mal. E aqui vale ressaltar que a Pastoral da Sobriedade não trata só da dependência química, todos os tipos de dependência. Então nós temos a dependência química, temos a dependência alcoólica, temos as nossas compulsões e manias, temos os nossos vícios, temos os nossos pecados. Tudo isso nos tira a liberdade, tudo isso nos tira a sobriedade, e tudo isso pode ser vivenciado dentro da dinâmica da espiritualidade da Pastoral da Sobriedade como uma forma da gente se libertar gradativamente destas situações que nos cerceiam a nossa condição de filhos e filhas de Deus. Pois muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu usei a metáfora da doença, do médico que trata da doença, do médico que suscita um remédio para o tratamento desta doença. Mas é necessário um passo primordial. Qual? O doente, ele precisa reconhecer que ele está doente. Se ele não reconhecer que ele está doente, se ele negar a doença, a condição de doença que ele tem, ele não inicia o tratamento. Então, quando se descobre a doença, e a gente sabe disso, quantas vezes já acompanhamos pessoas que fizeram o exame, diagnosticaram uma doença grave e elas não admitiram que estavam doentes, negaram. E até a gente sabe que existe na psicologia humana um mecanismo de defesa chamado de negação, quando a gente inconscientemente nega uma realidade que nos traumatiza, uma realidade que nos incomoda. E
Para muitos não é fácil admitir a dependência, dizer, olha, eu sou dependente, o álcool me domina, a droga me domina, o sexo me domina, a pornografia me domina, os bens materiais me dominam e por aí vai, né? Então veja só, meu querido e minha querida, então o primeiro passo, que é reconhecer, admitir a enfermidade, ele é essencial. E é justamente esse o primeiro passo que nós estamos vivenciando nesse dia, admitir. Admitir a nossa dependência, admitir o nosso pecado, admitir o nosso vício, admitir que a nossa vida, por conta desta situação, não nos pertence mais, mas pertence a outra pessoa, pertence a uma situação. E daí é necessário termos a coragem para poder sair dessa situação. A palavra de Deus hoje, João 8, 31, 36, portanto, nos ilumina nesse aspecto. Jesus está conversando com as autoridades judaicas, dizendo, olha, se vocês não admitem a condição de pecados, vocês continuam pecadores, né? Se vocês guardam a minha palavra, vocês se tornam meus discípulos, conhecem a verdade vos libertará. E aí as autoridades dizem, mas nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos. E aí Jesus responde, olha, vocês são escravos do pecado. Então, o erro das autoridades judaicas ali está em não admitir a condição de pecadores. E ao não admitirem a condição de pecadores, rejeitam a palavra de Jesus, que é capaz de lhes trazer a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação. Aí está a situação. Então, aplicado esta situação à situação da sobriedade, dito de forma assim bem simples, ou seja, nós nunca seremos sóbrios se nós não admitirmos a nossa dependência. Se nós não admitirmos verdadeiramente a nossa dependência, a nossa situação de condição de escravidão do álcool, da droga, do sexo, da pornografia, do dinheiro, dos bens materiais, nós nunca haveremos de conquistar de verdade a liberdade, a sobriedade que Deus deseja nos dar, a liberdade que Deus deseja nos dar em Cristo Jesus. Então, por isso que esse primeiro passo é fundamental, este primeiro passo é essencial, e nesta semana nós queremos pedir a Deus que de fato nos dê a coragem de admitir o nosso vício, nosso pecado, nossa dependência, pois somente admitindo a nossa condição de escravidão e escutando a palavra de Jesus, haveremos de ser transformados por essa palavra e haveremos de iniciar um processo de restauração e de cura de nossa vida. Após você meditar esta palavra, após você rezar esta palavra, que você possa partilhar com seus colegas, seus companheiros do grupo de autoajuda a seguinte pergunta: o que você entende por libertação está de acordo com a proposta libertadora de Jesus? O que você entende por libertação está de acordo com a proposta libertadora de Jesus? Que você possa fazer uma boa oração, uma boa meditação e uma boa partilha com seus companheiros. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Amém.